E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Se você está curtindo o nosso papo, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos. E claro, compartilha com a galera, assim você ajuda o canal a crescer e a gente consegue levar essas reflexões para mais gente. Ah, e não esquece de deixar nos comentários sugestões de livros que te marcaram, que fizeram a sua fé florescer. A gente adora descobrir novas leituras. Bom, hoje a gente vai se aventurar pelas páginas de Inteligência Humilhada do teólogo Jonas Madureira. É um convite para a gente repensar a relação entre fé e intelecto. Uma viagem fascinante. Logo de cara, o Madureira já coloca a gente numa encruzilhada. Fé cega, o racionalismo frio. Qual caminho a gente segue? Ele argumenta que a verdadeira teologia, aquela que conecta a gente com Deus de verdade, foge dessas duas armadilhas. É isso aí. O Madureira coloca a gente no meio de um debate milenar, né? Fideísmo versus racionalismo. De um lado, a gente tem a fé que dispensa a razão, e do outro, a razão querendo explicar tal mistério divino. Mas o autor mostra pra gente que existe uma terceira via, uma fé que tensa e uma razão que se curva diante da graça. E é aí que entra a ideia da inteligência humilhada, né? Fiquei curioso para entender melhor o que ele quis dizer com essa expressão. E aí nos lembra, inspirado por Santo Agostinho, que a queda impactou profundamente o nosso intelecto. Ficamos propensos ao erro, às ilusões. Muitas vezes a gente simplesmente não consegue entender a verdade, mesmo quando ela está bem debaixo do nosso nariz. Faz todo sentido. Quem nunca se sentiu limitado na hora de entender algo importante, né? É como se a gente estivesse atirando no escuro. Exatamente. E o Madureira usa uma metáfora de 1 Coríntios 13,12, onde Paulo descreve nosso conhecimento atual como ver por espelho, em enigma. É como se a gente estivesse olhando para um reflexo distorcido, sabe? Buscando a verdade em meio às sombras. E como essa humildade intelectual se aplica aos livres pensadores de hoje? O Madureira até critica eles, né? Dizendo que, no fundo, eles são escravos das próprias presunções. Uma crítica super relevante. O Madureira expõe a contradição de quem se diz livre de dogmas, mas na verdade está preso a dogmas próprios, muitas vezes sem nem perceber. É como trocar uma corrente por outra. Ele alerta pra gente sobre o perigo do gnosticismo. Essa busca por um conhecimento secreto, uma fórmula mágica da salvação, que acaba nos afastando da verdadeira fonte, Cristo. E quando a gente pensa no problema do mal, essa questão que intriga a humanidade há séculos, muita gente usa isso como argumento contra a existência de Deus, né? Como o Madureira aborda essa questão. Ele parte do princípio de que a bondade e o poder de Deus são inseparáveis. Não dá para imaginar um Deus todo-poderoso que não seja ao mesmo tempo supremamente bom. O problema do mal, na visão dele, é um mistério que nos humilha, que expõe os limites da nossa compreensão. Me lembra a analogia que ele usa da Nona Sinfonia de Beethoven. Imagina só ouvir apenas os tímpanos durante a sinfonia inteira. Seria uma experiência totalmente distorcida da obra, né? Perfeito. É como ler a Bíblia fora de contexto, focando em trechos isolados, sem entender a totalidade da mensagem. O problema do mal precisa ser compreendido dentro da grande sinfonia da criação, da redenção e da consumação de todas as coisas. Show! E a lamentação, tão presente nos Salmos como ela se encaixa nessa busca pela verdade. A lamentação, diferente da murmuração, é uma expressão genuína de fé. É o clamor do coração que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, se volta para Deus em busca de consolo e entendimento. O Madureira lembra a gente da importância da gente dar voz aos nossos questionamentos, de levar os dilemas que nos afligem para a luz. É como a história do Tomé, o discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus. Ele não foi repreendido, mas convidado a tocar nas feridas de Cristo, a experimentar a realidade. É a fé buscando entendimento, sem se contentar com respostas fáceis. Exato. E essa busca, como a gente viu, exige humildade. É reconhecer os limites da nossa razão e se colocar diante de Deus com o coração aberto, pronto para receber a revelação dele. Retomando nossa imersão em inteligência humilhada, vamos mergulhando numa questão crucial. Como a gente pode conhecer a Deus se a nossa inteligência é limitada? E ainda por cima, propensa ao erro. Afinal, foi o próprio Madureira quem levantou essa questão, lembra? Sim. E essa pergunta me deixou bastante intrigado. Se a gente é falho, como podemos ter a pretensão de conhecer a Deus? O Madureira fala sobre epistemologia monergista, um termo que confesso que nunca tinha ouvido antes. O que significa isso? Calma, respira fundo que essa é fácil da gente entender. Epistemologia é basicamente o estudo de como nós conhecemos as coisas. E monergista, nesse contexto, significa que Deus é o único agente ativo no processo. É como um girassol, sabe? Ele precisa do sol para florescer, certo? Para Madureira, nossa mente também precisa da luz de Deus para realmente entender o mundo. Ou seja, a iniciativa de nos revelar a verdade parte de Deus. Exatamente. Ele usa a imagem do homem-flecha para ilustrar essa ideia. Imagina uma flecha tentando voar de volta para o arqueiro sozinha. Impossível, né? Assim também é a nossa capacidade de conhecer a Deus. A gente precisa da sua graça para nos guiar. E como essa graça se manifesta na prática? Como Deus nos ajuda a conhecê-lo? O Madureira fala da revelação de Deus, que acontece de duas maneiras, a natural e a especial.
A revelação natural está presente na criação, na beleza, na ordem do universo. Já a revelação especial está nas escrituras sagradas da Bíblia. Mas a revelação natural, a beleza da natureza, a ordem do cosmos, não bastariam para a gente conhecer a Deus. Pelo que eu entendi, o Madureira discorda dessa ideia. Né? Isso aí. Ele segue a linha de pensadores como Agostinho e Calvino. Eles acreditavam que a queda afetou não só a nossa vontade, mas também a nossa razão. É como se a gente estivesse usando um óculos embaçado para olhar para o mundo. As nossas percepções são distorcidas pelo pecado, e isso nos leva a criar falsos deuses ídolos. Entendi. Então a gente precisa da revelação especial da Bíblia para enxergar com clareza. Exatamente. É através das escrituras que Deus se revela de forma clara e direta, corrigindo as distorções da nossa razão e nos conduzindo à verdade. A palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, sabe? Dissipando as trevas da ignorância. Mas e a razão? Ela fica de escanteio. Madureira não estaria, desprezando o intelecto, caindo num fideísmo radical. De jeito nenhum. Ele não descarta a razão. Ele coloca ela no seu devido lugar, um lugar de humildade, de submissão à revelação divina. A razão é uma ferramenta importante para a gente entender as escrituras, mas precisa ser guiada pela fé, iluminada pela graça. E aí a gente volta para aquela analogia da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Exatamente. Ouvir só um instrumento da orquestra ou ler a Bíblia de forma fragmentada nos dá uma visão limitada e distorcida. Para a gente entender o problema do mal, a soberania de Deus, o propósito da nossa existência, a gente precisa ter em mente a grandiosa sinfonia da criação, redenção e consumação de todas as coisas. Mas na prática, como a gente pode cultivar essa inteligência humilhada? Como fugir da arrogância intelectual e do engano? O Madureira dá pra gente algumas dicas valiosas. Primeiro, reconhecer nossa finitude e a nossa dependência de Deus para conhecer a verdade. Segundo, se aproximar das Escrituras com humildade, buscando a iluminação do Espírito Santo. Terceiro, ter cuidado com os ídolos de profundidade. Aquelas crenças que moldam a nossa visão de mundo sem a gente perceber. Ídolos de profundidade. Me explica melhor isso. Como a gente pode identificar esses ídolos? É um exercício de autoconhecimento, sabe? O Madureira nos convida a analisar criticamente os nossos próprios pressupostos, valores e crenças. É preciso ter coragem para questionar as próprias convicções, para perceber se estamos sendo influenciados por ideologias que nos afastam da verdade. É um desafio e tanto. Mas qual o objetivo final dessa busca por uma inteligência humilhada? Por que a gente deveria se dar ao trabalho de questionar nossas crenças e se submeter à revelação de Deus? Para o Madureira, o conhecimento não serve apenas para acumular informações, mas para nos aproximar de Deus, nos moldar à sua vontade, refletir a sua glória. É um conhecimento que transforma, que liberta das ilusões e nos conduz à verdadeira liberdade. Uma busca por sabedoria que vai além do intelecto, que toca o coração, a alma. Amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, né? E amar o próximo como a nós mesmos. A inteligência humilhada não nos isola do mundo, mas nos equipa para agir com compaixão e justiça. Afinal, o conhecimento de Deus precisa se traduzir em ações concretas, em amor e serviço ao próximo. Que lindo! Adorei essa parte. Mas ainda temos muito a explorar na obra do Madureira, né? Na próxima parte a gente vai analisar a crítica dele à traição dos teólogos, aqueles que distorcem a cosmovisão cristã e se afastam da verdadeira mensagem do Evangelho. Prepare-se para uma análise profunda e provocativa. Até a próxima parte. Chegamos à parte final da nossa imersão em inteligência humilhada. E o Madureira não alivia, não. Ele nos leva para um terreno polêmico, a traição dos teólogos. Ele usa termos fortes para denunciar o que ele considera um desvio da verdadeira cosmovisão cristã, principalmente por parte de quem, teoricamente, deveria ser o guardião da verdade, né, os teólogos. O Madureira identifica dois tipos principais de traição, o dualismo e o secularismo. O dualismo, essa ideia de separação entre mundo material e espiritual, não está presente na Bíblia. Qual a crítica do Madureira a esse respeito? A crítica é que o dualismo, quando mal compreendido, leva a uma desvalorização do mundo material, uma visão negativa da cultura, da ciência, da política. É como se o cristão vivesse numa bolha, sabe? Alienada da realidade, preocupado só com a salvação individual, como se o evangelho não tivesse nada a ver com os problemas da sociedade. Entendi. Como se a fé ficasse presa dentro das igrejas, sem relevância para a vida lá fora. E o secularismo, como ele entra nessa história de traição? Para o Madureira, o secularismo, essa visão que exclui Deus da esfera pública, é em parte consequência do dualismo. Ao se isolarem do mundo, os cristãos abriram espaço para a visão secularista dominar a cultura, a educação, a política. Ou seja, a própria igreja, ao se fechar em si mesma, contribuiu para o avanço do secularismo. Me parece um paradoxo, mas faz sentido. Mas será que existem outras formas de traição à cosmovisão cristã? Com certeza. O Madureira critica também o que ele chama de intelectualismo árido. Aquele que se preocupa só com questões teóricas, doutrinárias, mas esquece da prática da fé, do amor ao próximo, da busca por justiça social.
Faz sentido. De que adianta a gente conhecer a Bíblia de cabo a rabo se a gente não coloca em prática? Se a gente fecha os olhos para o sofrimento do próximo, se a gente não luta por um mundo mais justo. Exatamente. Para o madureiro, o conhecimento precisa estar a serviço do amor. E esse amor se manifesta não só em palavras, mas em ações concretas. Para ilustrar a postura ideal do teólogo, ele usa a metáfora do coração ferido. Que metáfora interessante. O que ele quer dizer com isso? Ele descreve a experiência do teólogo que se deixa tocar pela palavra de Deus. É como se ele fosse confrontado com a grandeza e a beleza de Deus, com seu amor incondicional pela humanidade. E esse encontro o transforma. O impulsiona para um compromisso radical com a verdade e a justiça. É como se a gente buscasse uma teologia que vai além da superfície, né? Que mergulha nos mistérios da fé e se coloca a serviço do reino de Deus. Exatamente. E essa busca, como a gente viu ao longo da nossa imersão em inteligência humilhada, exige humildade. É reconhecer os limites da nossa razão e se abrir para a revelação de Deus. Que jornada incrível. Agradeço a você por nos guiar por este labirinto de ideias, nos desafiando a repensar a nossa fé e a nossa relação com o conhecimento, e a você que nos acompanhou até aqui. O nosso muito obrigado. Esperamos que Inteligência Humilhada inspire você na busca pela verdade e na vivência autêntica do Evangelho. Até a próxima.